Olá mulher, aqui é Daiane Nóbrega e você está ouvindo meu podcast Mulher Torre de Força. Minha oração é que esse devocional possa te trazer clareza, entendimento e discernimento divino a respeito dos processos que você tem enfrentado. Um Deus processual. Você precisa entender que não há propósito vivido sem processo vencido. Isaías, capítulo 40, verso 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ah, como eu amo esse texto, como em tantas ocasiões ele já me sustentou. Temos um Deus que é um Deus processual. Ele irá contigo no seu processo em direção ao seu destino. É certo que ele é um Deus de propósito, mas também é um Deus de processo. E enquanto você anda com ele, ele tem um modo de se revelar a você, de maneiras inacreditáveis. Você precisa entender que não há propósito vivido sem processo vencido. Os discípulos a caminho de Emaús, depois de todos os acontecimentos em Jerusalém, quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, estavam na estrada, tristes e desolados, e falavam sobre os últimos acontecimentos daquele dia. E enquanto falavam sobre esses assuntos, perceberam que um estranho se aproximou. E começaram a falar com o estranho sobre os últimos acontecimentos desse tal Jesus de Nazaré. E ao caminharem as 7 milhas de seu destino, a Bíblia diz que o estranho começou a dizer-lhes e a revelar Cristo, o Senhor, em todo o Antigo Testamento. E quando chegaram na casa onde moravam, a Bíblia conta que o estranho não parou com eles e continuou indo adiante. Mas os discípulos o constrangeram a entrar e a comer com eles. E ao sentar à mesa, eles ouviram na hora de partir o pão e disseram entre si: Ei, vocês sentiram algo diferente no coração de vocês quando esse estranho falava conosco ao longo do caminho? E você pode estar aí se perguntando: Tá, Dai, mas o que isso significa? O que isso tem a ver com o devocional de hoje? Tem a ver que quando algo é de Deus, a gente sente, é diferente. Ei, o lugar onde você quer chegar é importante. Aquilo pelo que você tem orado é importante. O avanço que você está esperando é importante. A cura que você quer é importante. O marido que você pede a Deus é importante. Ter sabedoria para educar os filhos é importante. Amar e honrar seu marido é importante. O sonho que você quer realizar é importante. Mas sabe o que é mais importante? O mais importante para Deus são as coisas que acontecem com você enquanto você caminha ao longo dos seus dias. O mais importante para Deus é como você reage a essas coisas. É como você reage aos nãos dele para você. É como você reage ao seu silêncio. O mais importante para Deus é a sua adoração no dia da dor. Isso é o mais importante para Deus. Querida, Deus celebra o lugar de espera aqui e agora, não o destino pelo destino. As coisas que você aprende sobre Deus enquanto com Ele caminha te fará subir com asas como águias, te fará correr e não ficar exausta, te fará andar e não se cansar para poder chegar ao destino. Quando você olhar para trás e ver de onde Ele te tirou e ver de onde Ele te trouxe, você terá a coragem de dizer: o meu Deus que me conduziu ontem, me conduzirá hoje e seguirá me conduzindo amanhã. E quando você chegar para onde está indo, não será lá que é importante. Quando você finalmente chegar lá, você falará das coisas que você aprendeu sobre Ele e com Ele ao longo do caminho. E aí sim, fará sentido o lugar onde chegou. Sabe, olhando para a minha vida até aqui, eu não tomaria nada por experiência, não obstante a experiência que me ensina a paciência e a esperança que não me traz confusão. Ei, há algo na experiência, mas não falo de idade, pois alguns ficam velhos, mas nem um pouco mais sábios. Ficam velhos em idade, mas não amadurecem em fé.
Quando você tiver um estilo de vida com Deus, irá se maravilhar e a sua vida vai mudar por ter uma oportunidade de andar com Ele e falar com Ele todos os dias, a hora que quiser. Algumas coisas que Ele te ensina, que Ele revela, são tão pessoais que não é permitido ser falado, mas você as contempla em sua mente. Quando você entende que a intimidade com Deus é algo inegociável, sua vida muda. Você passa a andar em passos largos em direção àquilo que o próprio Deus tem para você. E algumas das coisas que você chama de emotivas, de sexto sentido, não são emotivas e tampouco sexto sentido, mas é a consciência da presença dele em você. Você passa a andar com Ele, a viver a vida na direção dele, a desejar ardente e genuinamente por Ele. Passamos a bradar não porque somos emotivas, mas porque estamos entusiasmadas pelas coisas que aprendemos sobre Ele ao longo do caminho com Ele. Não jogamos as mãos para cima porque somos emotivas, não dedicamos nosso tempo na leitura da palavra ou em nosso devocional diário porque somos emotivas ou carentes, mas sim porque passamos de apenas ter um devocional a termos uma devoção por Ele. E todas as vezes que eu penso e lembro das coisas que aprendi sobre Ele ao longo do caminho com Ele, aí eu me rendo. Levanto minhas mãos e o exalto de coração. E quando penso na bondade dele e em tudo que ele já fez e segue fazendo por mim, do lamaçal de onde me tirou e do estilo de vida que me deu e que minha vida mudou, minha alma o exalta. Como é bom andar com Deus e aprender com Ele ao longo do caminho. Como é bom saber que eu tenho um Deus o melhor que eu poderia ter. Como é bom saber que eu tenho um Pai amoroso, o meu Abba Pai. Como é bom ter a convicção de que Ele me guarda, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Como é confortador saber que Ele já preparou o meu futuro e que Ele é de paz e de prosperidade. Como é bom saber que eu sou consolada pelo mais amoroso Deus. Como é bom saber que Ele me segura pela mão direita e me diz: Ei, filha amada, não temas, porque eu te ajudo. Como é bom saber que o seu amor por mim não tem fim. Como é bom saber que eu sou a menina dos seus olhos. Como é bom saber que eu sirvo um Deus forte e que por causa disso sou uma mulher forte e corajosa. Eu sou uma torre de força.